Bem, agora em 2016 nós continuamos com um clima ruim, anormal até, de excesso de chuvas aqui no sul, de estiagens e coisas assim. Bem, o fato é que as pessoas encaram isso como se fosse uma novidade. Nunca, principalmente quem é mais novo, não viu isso. Nada parecido. E procurando literatura, outras coisas, vão encontrar romances, histórias daqueles que chegaram primeiro aqui no Brasil antes dos povos pré-colombianos. Língua portuguesa, então tem algum registro sobre a seca, como chuvas. Sobre as secas, o melhor registro que eu vi foi A Guerra no Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, falando dos efeitos 20 anos depois. Mas ele escreveu esse livro nesse século, um livro antológico, um livro que nós precisaríamos todos ler e estudar com profundidade. De qualquer forma, eu sou de Blumenau. E lá, terra de imigrantes alemães, no início, na minha infância, estou com 71 anos, a gente aprendeu a viver olhando para o rio Itajaí. As secas prolongadas, depois enchentes, secas, enchentes e períodos também tranquilos. De uma maneira até interessante, a natureza foi benigna durante alguns anos, entre 1948 e 1954. Mas as secas eram brutais, né? E naquela época a população era pequeníssima. Uma seca aí, daquele tipo acontecesse hoje, uma estiagem, nós teríamos um caos na cidade, talvez. Até porque os sistemas elétricos eram isolados, seccionados, estavam iniciando o sistema integrado nacional. As usinas eram raras, eram poucas, tudo a prioridade era São Paulo, Rio de Janeiro. E lá também as dificuldades eram grandes, tinha até um sambinha, de dia falta água, de noite falta luz, né? Sambinha é modo dizer um samba, né? Uma música muito bonita, gostosa, alegre, carnaval se não me engano. E aqui, né? A gente hoje tem as redes sociais que facilitam a comunicação. E, evidentemente, além dos sistemas comerciais, que normalmente falam aquilo que seus anunciantes querem, nós temos um espaço para todo tipo de paranoia, de loucura, de manifestação irresponsável. E é ruim, né? Isso aí às vezes não é bom, porque quem é que fala? Quais são os recursos que essa pessoa tem para dizer o que fala e escreve? Assuntos técnicos têm que ser tratados com muita seriedade, ainda mais quando provocam celeuma, paranoias e coisas assim. O clima está mudando, lógico. E felizmente a humanidade está se tornando consciente da necessidade de reverter tendências. Isso é ótimo. Quem sabe assim a gente se preocupe menos com os conflitos do Oriente Médio.
né? Por azar até do povo que vive lá, eles estão em cima de um oceano de petróleo. E a valorização daquele petróleo, a importância daquele petróleo para a sociedade industrial, fez com que eles se transformassem em objeto de todo tipo de armação política. Até é bom comparar, né? Todo mundo se preocupa agora com o Oriente Médio e ninguém fala da África, né? Ou vamos dizer assim, a grande mídia fala muito pouco da África. Por quê? Eles estão preocupados, acima de tudo, com seus próprios problemas, né? O petróleo, as grandes petroleiras, a indústria, que direta ou indiretamente depende do petróleo, e a indústria bélica, sempre querendo ver uma guerrinha para poder aprimorar e vender seus produtos. Então, no início de 2016, o Brasil está no meio de uma estiagem midiática, né? Porque atinge grandes cidades. Eu fico intrigado de ver. Eu estava falando que em Blumenau a gente vivia olhando para o rio Itajaí. Será que o povo de São Paulo não ficava olhando as barragens, os reservatórios de água que atendem à cidade? O que eles estavam fazendo? Uma cidade com tantos engenheiros, especialistas em rosca direita, rosca esquerda, em tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Eu não via nas redes sociais campanhas a favor de ações que evitassem o que estamos vendo agora. E, por outro lado, isso não teria grande significado há um século atrás, porque a população não era infinitesimal, não teria necessidade da quantidade colossal de água que usa. Então, quando se faz estatística, olha-se para trás, procura-se nos livros de história, a gente vê muito pouco sobre problemas naturais que hoje nos afetam, porque os efeitos eram completamente diferentes. Agora, nós temos que aprender, né? O passado é uma coisa, o futuro é outra. O futuro começa sempre no instante em que a gente pensa nele. Então, o Brasil agora precisa aprender, né? Nós estamos aprendendo a ver a corrupção de uma maneira mais severa, finalmente, né? E ela afetou tremendamente tudo o que se fez no Brasil desde que o Brasil foi inventado, né? Isso não é novidade agora, não. Se alguém quiser escrever sobre corrupção no Brasil, vai ter que fazer uma enciclopédia aí, de uns 500 volumes. O drama é a dimensão que isso alcançou. No mundo atual, nós temos que ser rigorosos em relação a tudo que fazemos, porque os efeitos são graves. E quando a gente sente que dolosamente, intencionalmente, fomos enganados, fomos tratados como idiotas, é óbvio que a gente só pode apoiar entusiasticamente o juiz Sérgio Moro e todos aqueles que viabilizaram a Operação Lava Jato, por exemplo. Mas tem muitas outras ações aí policiais, ministérios públicos, tudo em andamento, que tem mostrado coisas absurdas. Como aqui no Paraná, o problema das escolas, né? É inacreditável. Um país mais sério, os responsáveis por isso provavelmente ou pegariam prisão perpétua ou seriam executados. E não tem cabimento isso, né? Então, não quero criar jurisprudência nem critérios de julgamento. Ninguém tem culpa de ser o que é, né? Ninguém escolhe o pai e a mãe que teve, a educação que teve. Então, o problema não é exatamente
maniqueísmo, culpa ou não ter culpa, é regrar a sociedade, né, e estabelecer punições até, consciente, sabendo que isso é muito mais para inibir a repetição do que aconteceu. Mas estamos no meio, talvez no final de uma estiagem. Felizmente tem muitas obras que deverão entrar em operação na sequência. Grandes obras, obras estruturais. Isso se a equipe econômica, se as lógicas financeiras não travarem. E essas obras entrando em operação vão viabilizar um Brasil melhor. Quando eu falo de equipes financeiras, vem sempre aquela dúvida, né, do oportunismo de investidores que querem ver o Brasil lá abaixo da sola do sapato para poderem comprar na Bacia das Almas tudo que o povo viabilizou e de alguma forma estava sendo feito. Tenha custado o que custaram, né? Nós temos que rediscutir não a implosão de tudo o que viabilizou isso, mas sim aquelas estruturas, aqueles grupos que fizeram dessas obras o paraíso dos corruptores e corruptos. Mas estamos começando 2016, hoje é dia 11 de 2016, é um momento de reflexões. Não sei quem vai me ouvir, quando, se vão, né? Mas eu queria deixar registrado aqui essa situação. O ideal seria escrever até, mas com a vista ruim, a mão ruim, a cabeça já não está lá grande coisa, escrever vai virando um desafio complicado. Então tem que aproveitar a Google, YouTube, né? Aproveitar as filmadoras digitais, essas facilidades que a gente tem hoje, para, quem sabe, no futuro elas serem úteis de alguma forma. E é um desabafo de um engenheiro que cansa de ver tanta besteira, né, sem o carimbo da engenharia para valer, né. Nós temos tribunais de todo tipo. Onde é que estão os tribunais técnicos? Não temos. Quando há um arremedo de tribunal, nós deveríamos ter, talvez, uma estrutura de análise de decisões técnicas sem corporativismo, mas com profissionais competentes. Infelizmente, CREA, Confea, não se politizaram demais. Nós temos que achar algo que, quem sabe, não exista, porque as nossas universidades são recentes e nunca tiveram o apoio, por exemplo, que nos Estados Unidos a gente vê, graças à indústria bélica. A indústria bélica é uma forma de subsidiar laboratórios, de viabilizar laboratórios gigantescos que depois produzem coisas simples, como é o caso do forno de micro-ondas, né, que veio da invenção do radar. Precisamos, né, de tribunais técnicos, ou pelo menos de grandes assessorias extremamente competentes, com carimbo, certificados, com empresas de seguro por trás delas, para que, se errarem, alguém pague financeiramente, pelo menos, pelos equívocos daqueles que compõem esses tribunais. Que a análise gratuita é muito fácil. Tem que haver causa e efeito, é assim que é a vida, assim que são as pessoas. E ninguém é dono da verdade, muito menos na área das ciências da natureza. Porque qualquer equacionamento é simplificado, porque ainda não temos conhecimentos, parâmetros, equações,
suficientes para dizer, olha, dominamos tudo o que existe na natureza. Não, não temos. Mas no Brasil nós estamos num nível muito baixo, muito ruim. Muito abaixo daquele que encontramos em outros países mais desenvolvidos. Então nós temos que, pelo menos, aprender com quem sabe fazer as coisas. Feliz 2016. Sucesso!